Nós temos a proposição aqui, número 32, que o relator é o José Roberto. Cadê o Zé? Proposta, então, 32. O autor é José Rudi Hor. Ele é associado do CTG Porteira Velha, da 30ª Região Tradicionalista. E essa proposta ela tem como finalidade, uma vez que foi na convenção de número 81, onde ele teve a proposta aprovada por unanimidade, né, seu José? O seu Rudi? Melhor, né? O seu Rudi teve a proposta aprovada por unanimidade, quanto para uma entidade tradicionalista realizar um curso de danças gaúchas de salão, deverá solicitar junto à coordenadoria de sua região tradicionalista uma autorização devidamente protocolada, onde será exigida, além da situação legal da entidade, também a situação legal do instrutor, ou seja, o número de registro emitido pelo Departamento de Cursos do MTG. Qual é a proposta do autor? Para que seja feita uma pequena correção no texto, onde fica da seguinte forma: o instrutor tem que ter a carteira de instrutor fornecida através de curso dado pelo MTG. Isto posto, também corrige o texto onde diz a validade, seja esse trecho substituído pelo seguinte enunciado: que o instrutor esteja com o cartão de instrutor em plena validade, ficando o texto como segue. No artigo seguinte também, ele muda para que o instrutor esteja com o seu cartão de instrutor em plena validade junto ao MTG. Os demais textos também têm uma complementação no inciso 1º desse mesmo artigo, onde para ministrar curso de danças gaúchas de salão, o instrutor tem que ter o cartão de instrutor fornecido através de curso dado pelo MTG e ministrar aulas cumprindo o compêndio técnico de danças gaúchas de salão. E completa-se essa redação da nova regulamentação com a seguinte: esta autorização terá validade de no máximo 6 meses para o mesmo instrutor. Caso a entidade queira trocar o instrutor durante este período, deverá solicitar nova autorização. Uma cópia dada desta autorização, contendo os dados de credenciamento do instrutor junto ao MTG, deverá de ser de fácil acesso a todos os frequentadores de devido curso. E terceiro, o descumprimento dessa norma da entidade responderá sob a luz do Regulamento Geral do MTG. O autor aqui, ele faz alguns ajustes na sua proposta, que foi aprovada por esta mesma convenção, apenas na sua edição anterior, quando da exigência de capacitação dos instrutores de dança de salão que ministram os cursos nas entidades. Quero lembrá-los que o período para que isso aconteça é até o final de 2016 e começa a entrar em vigor a partir de janeiro de 2017. Para isso, é de inteira responsabilidade das coordenadorias regionais a exigência e o cumprimento desse regulamento, porque é através da coordenadoria que a entidade obtém a sua autorização. Isso não faz parte da proposta atual. Eu estou só lembrando aos coordenadores que isso foi aprovado no passado. Não é, seu Rudi? É isso que eu estou... Então, não tem nada de novo, apenas o que ele trocou, que ao invés do número de registro, hoje nós não temos mais número, ainda temos o número de registro instrutor, mas com os novos cartões administrativos do MTG, o instrutor passa a ter um cartão administrativo de instrutor de danças gaúchas de salão. E que essa exigência seja feita através do cartão, que ele esteja em dia e que o instrutor tenha cumprido com todas as exigências que o MTG exige para que ele obtenha esse cartão. E ainda assim ele precisa ter a aprovação da coordenadoria regional para ministrar o curso naquela região, é isso? Exato. A relatoria de parecer favorável, porque entende que é apenas um ajuste de regulamentação, de normas ou de instrução. A única ressalva que eu faço ao autor é que nós estamos em vias de
lançar o novo livro de danças gaúchas de salão. E o compêndio técnico, geralmente, ele é uma estrutura montada pela Comissão de Avaliação de Danças Gaúchas de Salão, e que ela vai variar de ano para ano, conforme o entendimento da diretoria de dança de salão daquele ano. Então, que a gente fique direcionado, pode usar o compêndio, mas também a obra recomendada pelo MTG para a dança de salão, se o autor assim acatar a minha sugestão. Tá? Presidente, o autor se manifesta. Isto. E a relatoria de parecer favorável apenas faz essa ressalva. Eu gostaria de saber se o autor concorda com essa... Proponente José Rudi Ror. Isso. Daqui anda, seu José. Vamos lá, José. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos da mesa, o presidente Nairoli Caligaro, também os demais da mesa, assim como as conselheiras, os conselheiros, as coordenadoras, os coordenadores, e também os demais que estão aqui prestigiando a nossa 82ª Convenção Tradicionalista. Mas antes de falar sobre esse assunto da dança acústica de salão, também eu quero me apresentar. Eu sou do CTG Porteira Velha, como ele já tinha dito, da 30ª região de Novo Hamburgo. E então o que eu domino mesmo é danças gaúchas de salão, se é que eu domino alguma coisa. Mas no ano passado, a semana passada, a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo homenageou o movimento tradicionalista gaúcho pelos seus 50 anos. E também a 30ª região, que é a nossa região lá, pelos seus 25 anos. O presidente do MDG, o Narioli, ele falou lá o seguinte, me chamou muita atenção. Ele falou que quando ele chegou em Novo Hamburgo, perguntaram a ele o que seria do movimento tradicionalista gaúcho nos próximos 50 anos. O que nos aguarda nos próximos 50 anos? Isso se terá 50 anos. É claro que vai ter, porque o que está se vendo aqui, é claro que vai ter, e tudo depende do que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Por isso estamos aqui reunidos para discutirmos normas e regulamentos que aprimoram a nossa convivência tradicionalista. E voltando ao tema de danças gaúchas de salão, essa proposta que foi aprovada no ano passado, ela diz o seguinte, que vai entrar em vigor agora em janeiro do próximo ano, porque foi dado um prazo para que os instrutores que não estão devidamente credenciados, para que eles tenham um prazo para, então, se legalizar junto ao Departamento de Cursos do MTG. Então, o que diz lá é o seguinte, entre outras coisas, que a partir de janeiro no próximo ano, o instrutor, aliás, não será mais permitido que o instrutor não credenciado ministre aula de danças gaúchas de salão dentro de um CTG. É isso que diz. O que acontece, porque eu, como instrutor, eu vivo isso quase que diariamente, o que eu percebi que nós temos instrutores credenciados, conforme pede essa proposição. Só que na hora de ir lá na sua entidade, não estão ensinando corretamente, sem qualquer comprometimento com a nossa cultura. E estão inventando coisas que não tem nada a ver. E assim os alunos muitas vezes terminam o curso sem ter aprendido a indumentária correta, e assim como a dança. É claro que nós temos muitos instrutores. Eu conheço no mínimo 1 ou 2 em cada região, nas 30 regiões. Por que eu conheço? Porque eu participo muito do MDG, dos cursos e tal, CEFOR básico, avançado, então eu também me comunico muito, que hoje é muito fácil a comunicação pela internet. E então, assim como temos muitos instrutores que estão ensinando corretamente, tem sim em todas as regiões, mas também temos instrutores que nem sequer
passaram pelo curso para instrutores promovidos pelo Departamento de Cursos do MTG. Temos sim. Então, a partir do ano que vem, lógico que não vai ser tudo resolvido, mas pelo menos nós vamos ter essa atividade de danças acústicas de salão, nós vamos ter essa atividade regulamentada. Então, como eu falei antes, como existem instrutores que estão credenciados, só que na hora da aula lá no CTG não estão cumprindo o compêndio técnico. Por isso eu resolvi acrescentar que seja acrescentado, além do cartão de seu instrutor em plena validade, também ensine corretamente. Corretamente, é lógico. Aquilo que ele aprende no curso lá, tem que ser assim. Eu acho que essa é a única forma de nós mantermos viva a nossa dança acústica de salão, que com certeza, como todos sabem, é uma das maravilhas da nossa cultura, e que embrilha, que embeleza o nosso Estado. E para essa única maneira de nós mantermos vivo, que os instrutores são diretamente responsáveis para mantê-la viva a nossa cultura. Então, para manter-a viva, pelo menos nos próximos mais 50 anos. Assim como o pessoal lá perguntaram ao presidente, será que terá mais 50 anos? Então, para terminar, eu quero pedir que votem favoravelmente a essa proposta, que seja acrescentado e que a dança gaúcha de salão e o Rio Grande agradecem. Muito obrigado. Obrigado. Quem tinha me pedido a palavra é o seu Adão. Vamos lá, seu Adão. Senhores convencionais, senhoras convencionais, os jovens, nós que já tivemos aqui o ano passado, quando da proposição do Rude, que foi aprovada a proposição, e hoje é apenas uma correção da redação. Porque lá na 30ª Região Tradicionalista, a gente trabalha em sintonia com a coordenadoria, o coordenador, o Moser, o Carlos Alberto Moser, e os integrantes dos CTGs da 30ª Região Tradicionalista mantém aquele clima de harmonia e em torno da coordenadoria, em torno dos conselheiros que lá atuamos, enfim. Então, a gente com propriedade pode vir aqui e falar em nome da 30ª Região Tradicionalista pela sintonia que nós temos com a coordenadoria. E as proposições que vêm aqui é no sentido do aprimoramento. Os regulamentos, como já disse o ano passado, e muitos já disseram antes, é meio ruim os regulamentos por causa da questão do tem que cumprir, etc. e tal. Mas nós que vivemos em coletividades e onde há cursos e concursos, há que ter um regramento. Então, já disse, nós combinamos assim e escrevemos. Mas no momento em que nós criamos esse regulamento, bom, mas aí se não cumprir, não acontece nada, não. Então tem que ter a responsabilidade de quem há que cumprir isso aí. Por isso que o parágrafo 3º, ele determina que o descumprimento dessa norma, a entidade responderá sob a luz do regulamento geral do MTG. Então fica claro, há uma regulamentação, há uma exigência, foi aprovada, está apenas sendo corrigida a redação, porque entrará em vigor no ano que vem, e nós temos, então, um regulamento e a responsabilidade de quem faz. E agora, eu vou dar uma pitada adiante, que eu vi uma proposição aí, e os instrutores de dança de salão que diga, e o curso de dança de salão do Movimento Tradicionalista Gaúcho,
que tem que primar pela fidelidade. E tem uma proposição aí que não é para a área da dança de salão, mas está propondo para o concurso de prendas, que vai para aquela trabalho de comissão, propondo que seja aprovada a firula, a figura para o chamamé e para a milonga, que eu não sou instrutor de dança de salão, mas pelo que eu sei, não existe essa figura. Então, só estou chamando a atenção para a comissão e para, enfim, quem for trabalhar nesse departamento. Enfim, dado este recado, então, eu sou de parecer, logicamente, favorável que a gente corrigisse apenas esta redação aí. Obrigado. Não tem mais ninguém inscrito? Zé? Eu não sei só se o seu Rude concordou comigo ou não na questão das obras recomendadas, porque, como eu disse, que o compêndio técnico ele é muito direcionado ao grupo de dança de salão que está atuando no momento, e por isso a minha ressalva é de que a gente o compêndio técnico possa ser uma das referências, mas que também compõe ali as demais obras indicadas pela Vice-Presidência de Cultura e pelo Departamento de Pesquisas do MTG, que entendam que sejam obras qualificadas para atuar nessa área, porque isso pode surgir a qualquer momento. Nós mesmos estamos lançando uma obra até o final do ano, no início do ano que vem, no Congresso, que já corrige várias questões pontuais nisso aí. Então, a gente não pode ficar direcionado apenas num ponto específico. Essa é a minha ressalva. Se o autor concorda, aí a relatoria permanece de parecer favorável. Só para terminar, é claro que a fonte de informações é o que? É o Compêndio Técnico de Danças Acústicas de Salão, que agora, pelo que estou sabendo, já fiquei sabendo, que agora em janeiro será lançado uma outra edição, que praticamente vai mudar muita pouca coisa. É lógico que vai valer, então, a partir daquilo que está escrito naquele compêndio, que do ano que vem. Evidentemente isso, né? Então, só para dizer isso. Então, é lógico que vale a fonte de informação, é sempre o Compêndio Técnico de Danças Acústicas de Salão. Muito obrigado. E o senhor concorda que eu coloque demais obras indicadas pelo MTG? O autor concorda, então, que a gente inclua ali no texto demais obras indicadas pelo MTG, além do compêndio técnico. Tá bom? Presidente, com o senhor? Tá. Assim, ó, antes de nós colocarmos em votação, eu só quero colocar mais uma coisinha a ficar pensando, que vocês levem para pensar nos CTGs, nas regiões. Com isso, a gente não pode criar barreiras àquele trabalho comunitário que as entidades fazem dentro da comunidade. Que às vezes as invernadas de dança, gurizada, trazem à comunidade os seus pais e fazem cursos de fandango para uma inclusão. E daqui a pouco um CTG vai deixar de fazer porque não tem uma pessoa qualificada para poder fazer o tal de curso. E aí nós vamos perdendo a simplicidade, a tradicionalidade e a origem com a qual o movimento surgiu. Então, vamos tomar este cuidado, que isso não sirva como um mecanismo de punição de entidades, de grupos que fazem a inclusão social que o nosso querido aqui palestrante pela manhã falou, ou nós esquecemos de todos aqueles objetivos da Carta de Princípio, e ele falou muito bem da inclusão social. Nós temos que também cuidar isso, tá, gente? Se me permite uma parte, presidente, eu não sei, é pequenininho, que é uma parte do meu a parte ainda, tá, mas o meu é rapidinho, assim, ó. Eu acho que ano passado a gente tinha que ter pensado bastante nisso, né, na área, e já feito as devidas emendas. O meu apelo é aquele que eu fiz, e eu vou te dar uma parte, moça, vem para cá, de que a gente precisa, tá,
as coordenadorias ter essa sensibilidade. O que são trabalhos de inclusão, tá? E o que são trabalhos para se ganhar dinheiro. Vamos falar o português certo, né? Existe o trabalho de exploração. Esse trabalho de exploração tem que ser cumprido conforme a regra. O de inclusão, o trabalho aquele social, feito pelos grupos, pelas prendas, peões, que trabalham com pais e prendas, a gente tem que olhar com um olhar diferente, sim. Tá? Esse é o meu recado. Se o presidente me permite, eu gostaria de nós marcarmos uma reunião lá no MTG, numa das próximas de coordenador, e colocar na pauta esse assunto, para nós definirmos diretrizes de como é que a gente vai trabalhar as coordenadorias no próximo ano. E como é que vai trabalhar esse trabalho nas entidades. A gente vai ter que fazer isso, vai ter que refletir sobre isso aí, para fazer o trabalho da maneira correta. É isso aí. Regulamentado já está. Nós temos que só Moza, definir as formas. Então, assim, ó, vocês querem manter a proposição? É que a proposta não tem influência quanto a isso, Não né, tem? Naira? Não, ela é ajuste Tá. de termos técnicos, então tá bem. Ela teria que ter sido repensada ou mais debatida no ano passado, né? Tá bem. Seu Rude, me corrija, esse inciso 3º ali que o senhor está vendo, aquilo ali já faz parte do regulamento, não faz? Não é mudança, Lourenço. As mudanças é só o que está em negrito. Por isso não é só ajuste. Nós deveríamos ter debatido isso no ano passado. Essa é a minha ressalva. Poderemos voltar a debater? Com certeza, na próxima convenção. Sim, nós vamos... Gilda, nós vamos sentar, nós vamos marcar uma reunião com coordenadores para debater sobre isso lá no MTG. A gente vai ver os meios legais de como fazer a coisa correta, da maneira certa. Tá? Que seja bom para todo mundo e que se cumpra quem tem que cumprir e que se flexibilize para quem é de fato. Mas, gente, assim, independente do resultado da votação, voltem tranquilo e continuem incluindo a comunidade, ensinando as nossas danças, sem problema, tá? É isso aí. Bom, vamos votar, então, o parecer do relator. Quem é favorável ao parecer do relator? 1, 2, 3, 4. Vou ter que votar também, né? Quem é contrário? Tá bem, então foi aprovado por maioria o parecer do relator, tá?